dissesse: adquirindo aquilo que é seu por direito. Diga comigo: adquirindo aquilo que é seu por direito. Existem coisas na nossa vida que nós temos que trazer e aplicar para o nosso cognitivo, porque senão a gente só vai desejar, como diz lá no livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios diz que o preguiçoso ele só almeja, mas ele nada consegue, ele nada alcança, porque ele só vai desejando, mas ele não vai alcançando, ele não consegue tomar posse, ele não consegue vivenciar aquilo, porque ele só deseja. Mas nós que somos crentes em Jesus e temos um entendimento do que Cristo significa para nós sabemos que nós lutamos por uma causa que já foi o quê? Ganha na cruz do Calvário, quando Jesus ele disse assim: Pai, está consumado. Então todas as vezes que você estiver atravessando qualquer problema, qualquer situação adversa, acredite nisso, traga para si esse conceito ativo de que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Na sua vida, nem no pensamento existe lugar para a derrota. Eu entendo porque Paulo nos ensina que nós somos mais do que vencedores, porque não existe nem sequer ocasião para o acaso. Não existe, porque nós estamos cercados, nós fomos disciplinados para vencer em todo o tempo. Eu me lembro do meu período, desde o momento em que eu aceitei Jesus, eu sempre projetei algo no meu coração. Primeiro projeto era nunca se afastar da graça, nunca se afastar da presença, e eu sempre colocava isto diante de Deus, como eu faço até hoje, porque todo o processo gracioso de Deus, aquilo que um dia me levou ao entendimento desse efeito da graça, de eu viver algo que eu não tinha mérito, mas pela misericórdia e amor de Deus, Deus trouxe até mim. Eu preciso, dentro de uma forma, ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez pela minha vida. E dentro desta trajetória, eu vou compreendendo que a cada momento Deus ele vai estabelecendo sobre a minha vida o quê? Vitória. Porque eu não era crente, eu estava perdido em meus delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor, através do seu ato ativo e diretivo, trazer sobre a minha vida um entendimento do processo gracioso de Deus. Deus me faz entender o quanto eu sou indigno, mas de uma forma digna, mediante o seu processo de graça. E Deus espera que eu haja de uma recíproca verdadeira, sendo grato a Ele todos os dias da minha vida. Então o que eu faço? Eu trago para o meu cognitivo, para a minha razão, de quem eu sou em Cristo. Deus me faz entender como eu era, aonde eu estava e como andava e como vivia, mediante a ação graciosa de Deus, quem eu sou hoje. Isso me faz crescer em todos os momentos da minha vida. Eu costumo dizer uma coisa para minha esposa, e eu digo para ela assim, e que Deus me guarde em todo tempo, irmãos. Eu falo assim: filha, você não precisa se preocupar comigo. Você não precisa se preocupar comigo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Deus me ensinou quem Ele é e a forma como eu devo permanecer nele. Eu falo: eu quero que você descanse o seu coração, porque se antes de eu pecar contra você, eu vou ferir o coração do meu Deus. Por que isso? Jesus ele nos ensinou uma coisa: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu falo para ela: se eu não amar a Deus, com certeza eu não vou te amar, porque é princípio. Então eu procuro tranquilizar o coração da minha esposa, porque Deus ele é tudo. Deus está acima dos filhos, Deus está acima das esposas, Deus está acima de tudo. É princípio estabelecido pelo nosso Deus. Então esse processo de confiabilidade
sentir esta confiança, isso nos traz segurança. Isso faz com que a gente se posicione. Foi exatamente o que aconteceu com um dos reis que reinou em Jerusalém, chamado Ezequias. Esse rei, irmãos, ele começou a reinar quando ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. E no seu 14º ano, a Bíblia fala que ele recebeu uma notícia de que Sanaqueribe viria para destruir Judá. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o povo ficou atemorizado. Mas Deus me fez entender uma coisa. Quando eu procurei contextualizar, o pai de Ezequias, ele não foi um bom rei diante do Senhor. Ele foi um mau rei. E com essa postura, o que aconteceu? Toda uma nação ficou exposta, porque esse rei começou a fazer alianças que não deveria ter feito. Diz a Bíblia que se finda o reinado de Acás, e Ezequias começa a reinar. E diz a Bíblia que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Agora eu quero discorrer com vocês um texto que se encontra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Qual é o nosso tema? Adquirindo aquilo que é seu por direito. Existe aqui em louvor que tudo que Jesus conquistou na cruz é o quê? É direito nosso, é nossa herança. Ninguém pode tomar isto de você. Amém? Ninguém pode tirar, roubar, sequestrar algo que já foi definido no céu em prol da sua vida. Isso não pode se apagar. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, nos ensina assim: depois dessas coisas e destas fidelidades, veio Sanaqueribe, rei da Síria, e entrou aonde? Em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Sanaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajudou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e os ajuntou a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, Sanaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém
a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Sanaqueribe, rei da Síria: em quem confiai-vos? Que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis o quê? Crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os aterrorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram. Assim livrou o Senhor Deus a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Sanaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Pai, obrigado, porque segundo o livro de Hebreus, a tua palavra ela é eficaz. Me dê graça, Deus, diante da sua igreja. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Ó Espírito da verdade, oramos e estamos certos de que operando o Senhor, meu Pai, quem é que pode impedir? Assim, Pai, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Diga comigo, posicionamento. Foi literalmente uma das coisas que foi fundamental para que esse rei adquirisse uma linda vitória sobre essa ação desse rei Sanaqueribe, rei da Síria. Como eu havia dizendo, como eu estava falando na introdução, que Acais não foi um bom rei, ele foi o pai de Ezequias. Ele não foi um bom rei. E Ezequias sucedeu a Acais. Mediante esse processo sucessivo, trabalhando e contextualizando entre um e o outro, um fez o que era mal, e por essa atitude se desencadearam muitas coisas ruins dentro de uma nação. Pactos que Acais fez de uma forma completamente errônea, errada, fazendo aliança com deuses, enfim, que desencadearam muitas coisas. Mas quando você contextualiza todo esse processo,
do processo introdutório, desde quando Ezequias começou a reinar, uma das coisas que Ezequias fez foi restabelecer o culto e a celebração da Páscoa. O que nós entendemos com isso, irmãos? Nós entendemos que quando há posicionamento, Deus, Ele muda qualquer tipo de quadro. Eu queria que você voltasse e fosse comigo lá no capítulo de número 29. Que nos ensina assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era o quê? Reto aos olhos do, conforme a tudo quanto fizera quem? Seu pai Davi. A referência, ela não se dá mediante o seu pai biológico, mas se fala de um pai, de uma linhagem positiva chamada Rei Davi. Porque se nós contextualizarmos, e se a gente voltar para o capítulo de número 28, nós vamos encontrar o quê? Perdão. Capítulo 28, versículo 1. Tinha Acais 29 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor. Vejamos uma coisa, irmãos. Algumas pessoas, elas costumam dizer assim: ué, mas não era o rei de Jerusalém? Não é a vontade de Deus fazer com que as pessoas assumam o seu reinado e venham liderar de uma forma eficaz? A questão não está literalmente dentro de uma questão sucessória, de hierarquia, quem vai comandar. A questão está em que cada um precisa cuidar da sua identidade mediante o seu Criador. Vejamos uma coisa: Sansão, ele foi chamado para ser o quê? Nazireu de Deus. Quem prometeu, quem fez a promessa foi o próprio Deus. Até porque a mãe de Sansão, ela não poderia dar à luz. A mãe de Sansão, ela era estéril, mas Deus fez uma promessa, e mediante a promessa caberia ao próprio Sansão, mediante a sua identidade, ele entendendo quem ele era, se resguardar e manter o seu posicionamento cristão diante do Senhor. Mas o que acarreta? O homem subestima não o diabo, porque quando o ser humano subestima o diabo, Deus pode livrá-lo. Mas o problema é quando o homem subestima o Criador. E foi literalmente o que aconteceu com Sansão. Quando ele subestima quem é Deus, invalidando todos os requisitos e princípios no qual ele deveria guardar, quando ele fere, quando ele quebra isto, ele perde a sua identidade. E é uma coisa que um dia eu aprendi nessa igreja: eu não quero me tornar cego e muito menos escravo para poder aprender. Se Deus já me dá, dentro de uma questão de liberdade, fazer o reconhecimento ativo de quem eu sou, por que eu vou pagar para ver, irmãos? Por que eu vou pagar para ver? É igual a questão, tipo assim, é cada um com seu cada um. Mas tipo assim, um jovem, posso fazer uma tatuagem, que não sei o que, coisa e tal. Aí eu falei assim: vem cá, se você fizer essa tatuagem, você vai virar um super crente, vai subir monte, vai jejuar, vai evangelizar. Se você for virar um super crente, você vai se posicionar diante de Deus, que você vai ser aquela
aconteceu com o rei Ezequias. Foi o rei Ezequias. Não quero saber quem meu pai foi. O que eu quero saber é que eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar. E assim ele fez. E se a gente for contextualizar alguns capítulos anteriores, você vai observar que ele vai lá, ele restabelece os cultos, ele institui a Páscoa novamente. Presta atenção. Ele começa a fazer todo um processo de trajetória. Dentro de uma visão espiritual, Deus já estava preparando Ezequias para vencer a guerra. Aleluia. Porque no 14º ano, Sanaqueribe se levanta para entrar em Jerusalém e destruir literalmente o povo de Deus. Como nós acabamos de discorrer aqui, Ezequias, ele se levanta e diz para o povo no versículo 7: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. Diga assim: conhecimento de causa, adquirindo propriedades em Deus. Uma pessoa, irmãos, para poder chegar e falar, enfatizando, trazendo para si o conceito da responsabilidade ativa, precisa ter conhecimento de causa e propriedades. Porque é o seguinte: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, levando o povo a uma ação ativa de defesa. Porque é o seguinte, sabe o que acontece muitas das vezes para conosco? A gente quer atacar, mas a gente não sabe nem se defender. A gente ataca e se defende, mas não tem suprimento. Com Deus só funciona se nós tivermos as três bases sólidas: suprimento, defesa e ataque. Se eu tiver estratégia para me defender e atacar, mas não tiver suprimento, eu vou morrer de fome numa guerra. Quem é militar aqui dentro sabe como é que são os princípios ativos de uma guerra, se for chamado para uma guerra. Só que com Deus, às vezes, as coisas ficam assim, podemos dizer assim, autodidática. Deus, ele nos sabe o leque, que a gente não precisa nem entrar em uma faculdade, porque Deus, ele mostra muita clareza o que ele quer e a forma como ele quer, para que sejamos o quê? Mais do que vitoriosos. Então não existe muita dificuldade dentro do entendimento, só se nós não quisermos. Assim como Sansão não quis. O camarada não quis. Então vai ser escravo, vai ficar cego, vai morrer na praia, irmãos. Eu não preciso chegar ao estado de Sansão caótico para chegar lá, reconhecer quem eu sou, entendendo quem eu sou hoje em Deus, com todo vigor, com toda a vontade de servir a Deus. Será que eu tenho que chegar ao fundo do poço? O cara foi chamado para defender uma nação, o cara se tornou escravo. O camarada que pegou uma queixada de jumento, diz a Bíblia que ele conseguiu matar 1000 filisteus. Aí diz a Bíblia que depois dele ter lutado tanto, ele diz assim: Senhor, eu vou morrer agora de sede nas mãos desses incircuncisos filisteus. Diz a Bíblia que Deus, ele fez fender lá em Laquis, ele fez fender a rocha e brotar água para que ele bebesse. O que eu quero dizer uma coisa, dentro dessa minha colocação, é de simples entendimento. Deus não te chamou lá do mundo, Deus
para a presença dele para você perder, para você morrer na praia. Deus não tirou o povo lá do Egito, passou aquele perrengue todo, enfim, coisa e tal, enfim. Aí o povo se depara diante daquele mar: vou morrer agora, quero voltar para o Egito. Não vai morrer nada. Deus não vai fazer isso com ninguém. E o povo: não, Moisés, vai morrer nada, não vai morrer nada. Moisés, volta lá e manda esse povo clamar. Ó, Deus mandou marchar. Quem ficar para trás vai ficar. E é assim que acontece. Rapidamente todo mundo botou sebos nas canelas e vambora. Ou atravessa o mar, ou então vai ser atropelado, irmão. Não tem outro jeito. Numa guerra, numa batalha, não existe empate. Só existe um vitorioso. O outro vai se tornar perdedor. É assim que funciona em uma batalha. É assim que funciona em uma guerra. Mas voltando lá atrás, lembra da cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Deus quer nos levar ao entendimento de que a batalha já está ganha. Deus só quer que nós administremos ela. Isso não é difícil de se entender. Isso já é autodidático. Sair por aquela porta assim: Cristo é o Senhor e consumador da minha fé. Não é difícil de se entender isto. Ninguém precisa para uma faculdade se formar em PhD, doutorado, porque é autodidático. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus disse para os seus discípulos, porque teve um que foi ousado e disse assim: olha, Senhor, nós que abandonamos tudo para te servir. Jesus foi muito incisivo, direto com ele, disse assim: olha, é o seguinte, nesta vida vocês terão 100 vezes mais, e no porvir vocês terão a vida eterna. São coisas simples de entendimento. A questão está no posicionamento, reconhecimento de quem nós somos em Cristo. Não tem como perder uma batalha que já foi estabelecida e ganha. O mínimo compete a nós. O mínimo compete a nós se posicionar. Se posicionar. Posicionamento. Eu quero lembrar de Davi, foi o que ele falou aqui. Eu quero lembrar do meu pai espiritual que está dentro de uma linhagem ativa e deixou o pai dele atrás, porque tipo assim, irmãos, a Bíblia ela vai nos levar a uma reflexão ativa e direta para que a gente se torne vencedor. Então qual é o foco aqui? Não é da base para trás. E exatamente o que ele faz. Ele lembra de quem? De Davi, um homem que foi vitorioso nas suas guerras, um homem que defendeu a causa de Deus, e assim ele fez. Mas a questão é, irmãos, que às vezes você fazendo tudo isso, o inferno ele vai se levantar. Você entendendo quem você é, tendo propriedades, se posicionando, o inferno ele vai agir sem misericórdia. Vamos discorrer o texto. Aí Ezequias diz assim no verso 8: com ele está o braço mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear o que? As nossas. Não é isso? E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias, não é isso? E diz a Bíblia: depois disso, Sanaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Sanaqueribe, rei da Síria: em quem vocês estão confiando? Para que vocês fiquem aqui na fortaleza em Jerusalém. Porventura, ele não está os incitando a tomar uma atitude errada? Para que vocês possam morrer o quê? A fome
conosco. O nosso apóstolo costuma dizer aqui, não sei se você já ouviu isso, que da nossa mente ao nosso coração existe aproximadamente 40 centímetros. Se a gente se deixar ser dominado na nossa mente, o nosso corpo vai se tornar escravo. Você tem que vencer a luta na sua mente. Na sua mente. E não deixar vir para o seu coração. Vejamos que diz a Bíblia que o povo ele descansou nas palavras do rei. Mas o inferno, com a sua sagacidade, o inferno, podemos dizer assim como diz Daniel, acerca da sua inteligência, fez um contra-ataque. Só que, como eu havia dito para vocês, acerca das 3 bases: suprimento, defesa e ataque. Vejamos que quando lá atrás, Ezequias, quando ele começou a reinar, o que ele fez? Ele novamente reestabelece o culto. Ele procura fechar todas as brechas no mundo espiritual. E o diabo ele vai contra-atacando. Mas as propriedades em um servo de Deus, em uma serva de Deus, não adianta. Quando as nossas bases estão sólidas em Cristo, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Não tem como. As bases, as raízes, mas mesmo assim o inferno contra-ataca. Primeira coisa era para desmoronar psiquicamente, psicologicamente toda uma nação. Porque a questão aqui, irmãos, não era atingir Ezequias. A questão aqui era enfraquecer todo o povo. Porque olha só a colocação dos mensageiros de Ezequias. O que este rei está fazendo, que o mesmo está nos incitando a tomar uma posição que no qual vocês vão morrer de fome. Às vezes, você que tem sua família, às vezes você que tem o seu marido, a sua casa, o seu esposo, talvez você possa estar enfrentando o maior problema hoje, mas deixa eu te ensinar um segredo, que na realidade não é segredo, está aqui. A Bíblia diz que Deus ele tem um segredo com aqueles que o temem. Então a palavra é para você, está sendo direcionada a você. Às vezes você ora, faz consagração, enfim, vem para a igreja, quarta de guerra, enfim, coisa e tal. Aí quando você chega em casa, parece que nada mudou. Parece que nada está acontecendo. Poxa, mas eu fui lá para a quarta de guerra, o apóstolo trouxe uma palavra abençoada. Eu já estou há várias semanas e nada. Quando eu chego em casa, as coisas pioram, no serviço as coisas estão piorando. Deixa eu te ensinar um segredo que o nosso apóstolo nos ensina aqui. Deus ele não precisa de uma multidão. Se você é a única pessoa na sua casa que acredite, que está acreditando, já é o suficiente para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. Olha, mais uma carta. Talvez pode ser uma quarta dentro da nossa razão, mas não está dentro da vontade ativa de Deus. Na minha, na sua razão, pode ser mais uma quarta. Mas na vontade de Deus é a quarta que Deus vai colocar pontos finais. Aleluia. Talvez você chegou aqui desacreditado. Isso não tem problema, porque diz a Bíblia que havia um pai que tinha um filho que ele era lunático. Ele não acreditava, ele foi sincero com Jesus: eu não tenho fé para ver o meu filho curado. Mas onde ele estava? Ele estava diante do Senhor. O problema é que às vezes a gente atravessa situações e nós não somos verdadeiros com o nosso Deus.
Ninguém é perfeito, irmãos. Mas Deus nos ensina o caminho da perfeição. Ninguém é perfeito. Todos nós acertamos e todos nós erramos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se porventura até aqui você vem pecando, você vem errando. Porque dentro da minha família eu tive uma pessoa, o meu irmão. Ele vivia um círculo vicioso. E até uma coisa que o apóstolo fala muito aqui. Ele pecava, se arrependia, vinha chorando para os pés do Senhor, depois voltava, pecava, e assim ficou a vida dele. Eu me lembro que um dia eu chamei um apóstolo para ir na casa da minha mãe e ele estava lá. Tinha tido um livramento de morte, todo arrebentado, todo machucado. E eu me lembro disso até hoje, irmãos. Deus deu uma visão apóstolo para o meu irmão e disse assim: olha aí, lá, eu estou vendo uma cova do seu lado. Deus manda dizer para você parar o que você faz. Você não se firma, você uma hora está bem, outra hora está mal, enfim. E o apóstolo disse assim: Deus quer te livrar desta cova. Deus, Ele quer te livrar desta cova. E se não me falha a memória, dentro de um período de um ano, esse ciclo de ano, meu irmão continuou fazendo as mesmas coisas. E a Bíblia tem um versículo, eu não me lembro aonde, mas a Bíblia fala assim: aquele que muitas das vezes é repreendido e ele não atenta para a repreensão de Deus, a Bíblia diz que um dia Deus vai usar sem misericórdia. E literalmente eu vejo isso acontecer na vida do meu irmão. O ser humano, ele pode subestimar até o diabo, mas não subestime Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus, Ele não se permite se escarnecer. Meu irmão morreu. Por quê? Foi avisado, não deu crédito. A Bíblia diz no livro de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Então é uma questão de posicionamento. É uma quarta de guerra. Se porventura tem alguém no nosso meio que está vivendo situações igual o rei Acais, pare agora. Pare agora. Se posicione igual Ezequias. Porque Deus, Ele quer te levar ao triunfo. Numa guerra não existe empate. Numa guerra existe vencedores e perdedores. A questão é que muitas das vezes nós, como crentes, entendemos que servir a Deus é uma competição. Servir a Deus se trata-se de uma questão de relacionamento com Deus. Servir a Deus não tem nada a ver com religião. Servir a Deus está no seu processo ativo de ter intimidade, ter relacionamento com Deus. O processo da religiosidade não acontece se não houver feedback com Deus, se não houver relacionamento com Deus. O problema da religiosidade é que as pessoas, às vezes, elas se prendem ao processo religioso e se esquecem, às vezes, da questão do processo de relacionamento. Só consegue chegar ao triunfo e obter a vitória quem tem um extremo relacionamento com Deus. Aleluia. Não tem como alcançar o triunfo se não se posicionar. Não tem como. Continuemos.
o 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrareis e sobre eles queimareis incenso. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que acontece aqui? O rei, ou seja, os enviados de Sanaqueribe, está trazendo à memória todo o pacto errado que foi feito com Acais. Então ele traz a memória. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante o único altar dos prostrareis. Ele está trazendo a memória de um tempo, de um pacto errado que Acais fez. Quantas das vezes você é levado pelo diabo ao entendimento de que os seus pecados não são e não podem ser perdoados? E sabe o que acontece com isso? Você se torna refém, você se torna preso, com mãos e pés amarrados, sem forças para reagir. Em nome de Jesus Cristo, Cristo Messias, aquele que foi enviado para destruir qualquer tipo de fortaleza do diabo, em nome de Jesus, eu invalido na autoridade do poder que é no nome de Jesus Cristo toda ação demoníaca contra a sua mente, contra o seu coração, que faz com que você não se entenda e não se veja como perdoado por Cristo. Isso te leva a um flagelo, isso te leva a uma depressão, a algo que você não consegue se ver livre. Não sabeis o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha? Prestem atenção, irmãos. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deixe crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão. Prestemos atenção. Diga comigo, eu tenho a minha identidade. Eu tenho a minha identidade. Diga assim, ela foi lavada com sangue. Ali consta a assinatura de Deus. Todo RG, toda habilitação, quando você vai pegar, lá atrás consta aquela assinatura do responsável da instituição que a liberou o documento. Não existe isso? Você vai ver lá. É exatamente isso. Tem o seu nome, tem a sua assinatura, mas está lá a assinatura de Deus. Identidade é identidade. Fica tudo arquivado. E agora é mais fácil. Tem um polegar. Polegarzão. Pá! Perdi minha identidade. Não, polegar. Pá! Vai no pão, quero sacar dinheiro. Pá! Não tem como se perder. Não tem como. O camarada vai ter que fazer um esforço tremendo para se perder de Deus. Elias foi se esconder numa caverna porque foi perseguido por uma mulher. Chegando na caverna, disse assim: Senhor, eu vim para cá porque estão tentando me matar e só eu fiquei como profeta, enfim, coisa e tal. Sai daí, Elias. Ainda existe homens e mulheres fiéis. Ainda existe 7.000 que não se dobraram. Você não é o único. Você está equivocado no seu posicionamento. Uma das coisas que Sanaqueribe não sabia, que havia todo o movimento no mundo espiritual. Diga assim, mundo espiritual. Diga, mundo espiritual.
Diga mundo espiritual. Diga assim, olha, eu creio que nessa noite há um movimento espiritual ao meu favor que nem o inferno sabe. Nem o inferno sabe. Mas pastor, por que você está falando isso? É muito simples de entender. A convicção e a certeza de que Senaqueribe tinha era muito grande. Ele tinha a convicção e a certeza da vitória. Por que isto? O que ele tinha em memória era um pacto com Acais lá atrás, o pai de Ezequias. Só que Ezequias, em primeira instância, fez o quê? Aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estou blindado. Nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria. Não haverá encanto, porque eu estou blindado. Eu sei em quem tenho crido. O camarada estava blindado espiritualmente. Qual é a missão dele agora? Proteger o povo. Proteger o povo. E dentro do entendimento de Senaqueribe, o que Senaqueribe procurou? Atingir o povo para quebrar a base e a solidez do reino. Continuemos para nós encerrarmos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para, prestem atenção, irmãos, escreveu também cartas para blasfemar o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações, das terras, não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. O diabo tinha convicção que já era um vencedor, irmãos. Ele só não sabia que o mundo espiritual já estava a favor de Ezequias. É aquela situação assim, quer ver? Jesus foi levado à crucificação, foi morto. Deixa eu tentar ilustrar aqui alguma coisa aqui. Que Deus me proteja com o sangue dele, com o sangue de Cristo. Aquela festa, Jesus morreu, festa no inferno, festa no inferno. Destruímos, conseguimos matar. De repente Jesus aparece, me dá a chave. Eu queria que você pensasse em você. Me dá a chave. Me dá a chave. Me dá a chave. Glória a Deus. Me dá a chave, ela me pertence. Eu cumpri o meu papel. Porque se nós analisarmos o livro de Lucas 22, 44, diz a palavra de Deus que Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita o quê? A tua vontade. A tua vontade, ela está atrelada lá no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos valorizar quem é o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus não é Deus de derrota. O nosso Deus não vai botar você em furada. O nosso Deus não vai deixar você pelejar por uma causa no qual Ele sabe que você não vai ganhar. A questão é muito simples. Se posicionar. Saber que nós somos em Deus. E vai dar tudo certo. O diabo, ele pode entender. Calma aí. A carne deu mole, tá uma brecha aí. Esse Ezequias aí tá meio estranho, mas vou pelo que a Acais fez. Bateu com um paredão espiritual. Vamos continuar para a gente encerrar. Olha o 18. Isso aqui tudo é ação espiritual contra o povo, hein? Clamaram em alta voz para não haver dúvida. Vamos falar agora na língua deles. Vamos falar na língua deles. Para que não haja dúvida, eu não entendi nada. Vamos falar na língua que eles entendam. 18. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os aterrorizarem. Às vezes a gente passa situação que a nossa perna
está no controle. Meu Deus está no controle. Digo, meu Deus está no controle. Digo, meu Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Que estava em cima do muro para os aterrorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Isso aqui é lindo. Esse fechamento aqui é maravilhoso. Existem recursos, irmãos, que nós temos que aprender a adquirir em Deus. Às vezes eu estou num momento muito difícil na minha vida. Eu aprendi uma coisa: a orar a palavra de Deus. A orar a palavra de Deus. Vejamos que o povo, ele foi levado a várias colocações pelo adversário. E a única saída e o único meio para que Ezequias fosse vivenciar os fins era o caminho da oração. O recurso para adquirir o quê? Suprimento. Senhor, Tu sabes quem eu sou. Tu sabes do temor que há no meu coração por Ti. Tudo que eu pude, dentro do meu entendimento, reconhecendo nos autos, nos escritos, quem o Senhor é, trabalhando os princípios ativos daquilo que o Senhor nos determina, Pai, eu procurei cumprir. Olha o quadro agora do povo, Senhor. O povo está atemorizado. O povo está sendo incomodado, o povo está sendo perturbado por uma ação maligna. Senhor, só o Senhor para trazer os recursos e os suprimentos. Senhor, nós sabemos nos defender, aprendemos isso contigo, aprendemos até mesmo atacar. Quando Ezequias diz assim: não temais, porque com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. É uma questão de ataque. Mas às vezes o mundo espiritual ele contra-ataca. E se nós não tivermos o entendimento para buscarmos suprimentos em Deus, no meio de uma guerra que já é dada como ganha, a gente pode ter frustrações. Deixa eu te dizer uma coisa: vai com Deus até o final. Não desista. Não desista. Porque diz aqui literalmente que o profeta Isaías, filho de Amós, e o rei, eles foram orar por causa daquela causa. Entenda uma coisa: você está hoje numa porta de guerra. Talvez você está atravessando, está dentro de uma luta, e Deus está te proporcionando meio para que você possa chegar aos fins. Deus está dizendo que hoje, literalmente, pode ser o dia da sua vitória dentro desta campanha. Não é difícil de entender isto. Você pode estar no meio de uma tremenda luta encerrada, e você já tem o entendimento que a luta não pode dar empate. Não tem como dar empate. Alguém vai ter que ganhar. Só que você é favorecido. Porque um dia Josué disse assim: quem quer servir ao Senhor, sirva. Agora, escolhem em servir ao Senhor. Quem não quer, não queira. Mas escolham a servir. Porque em Deus há vitória, há vida. Então não é difícil. Você já está na frente da luta. Você dominou a guerra. Não deixe agora ser levado a uma derrota
sem que a mesma seja para você. Lembra da cruz, lembra do Senhor. As coisas estão favoráveis a você. Você sabe que você tem que ter suprimento, defesa e ataque. Você tem tudo isso. Não tem como Deus frustrar a sua vitória. Vamos continuar por causa da hora. Você pode ler comigo o 21? Eu queria que você estivesse vivenciando isso na sua luta, na sua guerra. Olha só. Então o Senhor enviou o quê? Que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram. Não brinca com Deus, irmãos. Quem tocar em você está frito. Você está me entendendo? Quem tocar em você está frito. Quem mexer com as meninas dos olhos de Deus entrou numa tremenda furada. Sabe o que Deus está dizendo? Não toquem no meu povo. Talvez a sua mente não tenha entendido, mas a questão maior é que Deus está pleiteando a sua guerra. Deus está fazendo com que o mundo espiritual nesta noite saia correndo por 7 caminhos. Talvez ele entrou na vida da sua casa, na vida da sua família, por um caminho, mas por amor a você nesta noite, Deus cria caminhos e diz assim para os demônios: saiam! Aleluia! Saiam! Glória a Deus! Saiam! Amém! Porque a vitória é da minha filha, a vitória são dos meus filhos. Aleluia! 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 Você pode colocar ali, livro de Efésios, capítulo 6, para nós fecharmos. Ori Calachúria Manaias. Efésios 6:10. Eu queria que vocês deixa eu acompanhar aqui. Jess. Vamos lá? Obrigado. Você consegue ler junto comigo? A gente pode fazer uma leitura bem audível. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as ordens espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer o quê? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você está entendendo isso aqui? Nós iremos sair daqui nesta noite com a certeza e convicção de quem é o nosso Deus. Você só não vai viver a vitória que você quer
se você não quiser. Porque a Bíblia, ela nos leva ao entendimento que nós somos mais do que vitoriosos. Deus te dá a vitória hoje. Não brinque com Deus. Leve a Deus a sério. Porque Jesus não estava brincando de ser sacrificado numa cruz. Tomando sobretudo o quê? Com o qual podereis apagar o quê? Não existe ações demoníacas. Não existe ações do diabo que vai te destruir. Não tem como, biblicamente não tem como. Não tem como, biblicamente falando. Alguns dardos, o diabo ele pode preparar o laço que for para você. Mas se você tem a sua identidade ativa, cristã, e tem mais, hein? A identidade que Deus nos dá, ela não vem com data de validade não. Então não coloque data de validade naquilo que Deus não colocou. Permaneça firme e constante, sabendo que todo o seu esforço que você faz em Deus não é em vão. Aplique. Leve no seu coração, que são todos os dardos inflamados. Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. E tudo aquilo que o diabo está tentando contra a sua casa, contra o seu casamento, se você nesta noite colocar diante de Deus, entendendo que a ação ativa da palavra vai ser projetada na sua vida, no centro da sua casa, creia em uma coisa, hoje é a noite da sua vitória e do seu triunfo. Diga assim: eu creio nisso. Vamos nos colocar de pé. Me perdoe pelo horário. Quero chamar os pastores aqui na frente. Que Jesus conquistou a cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, Oh, aleluia! tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você vai sair do seu lugar, assim como o apóstolo tem feito todas as quartas. Você vai sair com o entendimento de que você foi chamado para ser um vencedor em uma guerra. Venha à frente, coloque a sua mão na mão dos pastores. Pode sair do seu lugar. Logo em seguida nós vamos estar orando. Venha acreditando que o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida do seu povo, que estabelece as condições primárias para que os seus filhos, para que o seu povo, para que as famílias vivam algo de excelência. Oh Espírito da verdade, Espírito do Senhor, Espírito que consola, Deus de amor e graça, Deus que tem cuidado do seu povo. Venha crendo, acreditando
um propósito. E você faz parte desse contexto. Viva o tempo de Deus. Ore com a súria na manaias. Jesus conquistou na cruz. Xerimanto de ouro É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coloque a mão sobre a sua cabeça e repita comigo assim: Senhor Jesus, não sou perfeito, mas o processo da perfeição o Senhor tem me ensinado. Eu declaro sobre a minha vida, nesta quarta de guerra, dentro da campanha que foi estabelecida pelo nosso apóstolo, eu quero declarar que esta não é mais uma quarta, mas é a quarta que o Senhor me faz entender que eu preciso adquirir e tomar posse daquilo que é meu por direito. Senhor Deus, repreenda qualquer e toda retaliação do inferno sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida da minha casa. Eu declaro que a minha casa, eu declaro que os meus filhos, eu declaro que o meu esposo, eu declaro que a minha esposa serão guardados. Inclusive, Senhor, os meus vizinhos, através do meu testemunho de vida, eles chegarão a Ti. Senhor, que a Tua nuvem da glória, que paira sobre este lugar, Xerimanto de ouro e plomo e calaxúria, lamanaga súria, lamanaias, Xerialaxúria, lamanaga súria, lamanaga súria, lamanaias, Remini de ouro e planto de ouro e plomo e alaxúria, canto de ouro e alaxúria, lamanaias. É Deus que estabelece livramentos nesta noite. É Deus que estabelece a cura onde há o enfermo. E é Deus que te fortalece de forças nos momentos de fraqueza. Continue com a sua mão na sua cabeça e declare assim: obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Eu sei que eu não sou obra do acaso. O Senhor me criou com propósito e eu faço parte de todo esse contexto genuíno e maravilhoso que o Senhor me fez ser. Diga: eu te amo, eu te adoro. Mesmo tendo pouca força, eu me esforçarei para não negar o seu nome. Por tudo que o Senhor fez por mim,
Diga: por tudo que o Senhor fez por mim, eu sei que eu consigo fazer a minha parte, que é te honrar, que a unção de Deus, a unção da conquista, a unção da vitória, a unção do triunfo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim: não temas, Deus é contigo. Agora leva-nos em paz, meu Deus. Cubra-nos com teu sangue. Obrigado, Deus, pelo esforço da sua igreja ter chegado até aqui para prestar o seu culto, para prestar a sua adoração. Eu quero agradecer a Ti pela vida de cada um deles, Senhor. Em especial, Deus, eu quero orar pela vida do nosso apóstolo que se encontra ali em BH. Seja com seu filho, Pai, que está ali com a Marinha, Senhor. Deus, cuide desta casa, cuide desta família. A nossa bispa, seja com ela. Obrigado, Espírito Santo. Agora, Pai, que o Senhor possa nos livrar de todos os acidentes, das balas perdidas e de todo o poder das trevas. Nos dê uma noite de sono abençoada, regalada debaixo da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Levante a sua mão e que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso amado, fiel e salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus existente na face da terra. E todos nós digamos amém. Dê um abraço, um beijo no seu irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.